Olá, boa noite para você. 3 pessoas morreram, entre elas uma mulher de 39 anos grávida de 7 meses. Outras 40 pessoas ficaram feridas. Correm na justiça 3 processos de investigação de causas de descarrilamento e ainda um processo de homicídio culposo. Essa é a atual situação jurídica da estrada de ferro que liga Pindamonhangaba a Campos do Jordão. Mas a realidade encontrada nos trilhos é muito pior. O repórter Márcio Correia percorreu um longo trecho da estrada de ferro e o que se viu por lá foi um verdadeiro abandono. No trecho de serra da estrada de ferro, os dormentes de tão podres esfarelam com facilidade. E os pregos que fixam os trilhos saem apenas com a força das mãos. Em vários pontos, a linha também apresenta desgaste por causa da ferrugem. A corrosão é tanta que o material simplesmente descola com o toque dos dedos. A deterioração fica a poucos metros do local onde o trem turístico descarrilou. O acidente aconteceu no dia 3 de novembro, matou 3 pessoas e feriu 40. Na última sexta-feira, o motorneiro que conduzia a composição prestou depoimento à polícia de Pindamonhangaba. Segundo o delegado, ele disse que tentou parar, mas a automotriz deslizou e os freios de emergência não funcionaram. Para este engenheiro especialista em transportes, além da possível falha mecânica, as condições do percurso também podem ter contribuído para o descarrilamento. Essa automotriz se apoia nos trilhos. Eles precisam de estar estáveis, porque quando há qualquer movimentação do trilho, você perde a estabilidade. A composição pode balançar e no balançar o centro de gravidade muda de posição e a composição pode vir a descarrilhar. Quer dizer, o dormente podre, ele deixa a linha sem estabilidade, é isso? Piora muito a estabilidade porque a linha se movimenta. E ela se movimentando, a composição acompanha o movimento da linha. Isso pode levar a um descarrilamento? Pode favorecer o descarregamento, pode até não levar dentro de uma situação, por exemplo, que aconteceu esse acidente, mas a composição estava usando a via férrea, mas ela estava sem condição técnica. Então é preciso que ela passe a se recompor para dar estabilidade à automotriz. Neste ponto, é possível ver as consequências da falta de manutenção. A linha, mesmo na reta, está repleta de curvas que podem desestabilizar a automotriz. Desde o ano passado, quando a administração da Estrada de Ferro passou da Secretaria de Turismo para a Secretaria de Transportes Metropolitanos, o governo de São Paulo anunciou investimentos da ordem de 14 milhões de reais. Dinheiro que deveria ser utilizado na reforma dos trens e também na manutenção dos trilhos. A ferrovia não quis comentar o caso, disse apenas que o diretor Ayrton Camargo só vai se manifestar depois do fim da sindicância que apura as causas do acidente. A promotoria de Pindamonhangaba quer saber se os recursos foram mesmo aplicados e já pediu informações detalhadas ao governo e também à Estrada de Ferro. Já o Ministério Público de Campos do Jordão entrou com uma representação na Justiça para analisar a segurança do passeio. Se constatado que o serviço prestado pela Estrada de Ferro não é seguro, faltam itens, a promotoria com certeza vai, no mínimo, chamar a Estrada de Ferro para firmar um termo de ajustamento de conduta. Ou então entrar com uma ação de civil pública de paralisação das atividades até que seja comprovada as condições de segurança para os usuários da linha. Enquanto isso, a viagem entre Campos do Jordão e Pindamonhangaba continua suspensa. Segundo o especialista, a reforma da linha é fundamental para evitar novos acidentes. Existem dormentes de madeira, de lei, que duram um pouco, porque elas são madeira, né, que sempre decompõem. É o caso que você constatou que os grampos não estão fixando a linha, mas tem dormentes de concreto, tem dormentes modernos que podem, ou são muito usados no metrô, né? Então eles podem ser uma forma de melhorar a estabilidade. Em Piquete, uma situação agravante na saúde. Não há médicos nem medicamentos para a população. Por conta do mau atendimento, um paciente teve que ser transferido para outra cidade, mas morreu ao chegar no hospital.
Segundo a população de Piquete, os médicos do pronto-socorro só atendem sexta, sábado e domingo. Nos outros dias, os pacientes são atendidos pelo setor de enfermagem ou encaminhados para o Hospital de Lorena, que fica a 18 quilômetros de distância. O filho desta dona de casa teve uma crise de convulsão e não foi atendido no hospital por falta de profissional. Cheguei aqui, entrei lá dentro, ele estava no balão de oxigênio. Aí eu falei, mas sair não vai adiantar nada, tem que tomar remédio para convulsão, que ele tem convulsão. Aí as enfermeiras, não tem médico. Eu liguei para o prefeito umas 4 vezes, aí a filha dele atendeu, aí que ele veio. O que está acontecendo? Está acontecendo que meu filho está com convulsão, está aqui, que isso aí eu sei que mata, e não tem médico. Mas eu não tenho verba para pagar médico nenhuma, eu sei como prefeito tem uma sua providência, se eu não posso fazer nada. Então eu vou chamar a polícia. Aí eu fiz ocorrência com a polícia. Ela também reclama da falta de medicamentos no hospital. Está faltando fitinha para medir diabetes, está faltando remédio para dor, praticamente está faltando quase tudo, filho. Já o filho desta cabeleireira está internado no hospital, mas sem médico no atendimento. Ela fica com medo dele piorar. Tá bem complicado, assim, pelo menos na parte da parte do hospital tá assim, porque chega gente bem ruim, de segunda a sexta não tem ninguém aqui. Este enfermeiro, que trabalha há 8 anos no hospital, conta que nunca viu uma situação precária como esta. Ele afirma que sem médicos fica difícil atender os pacientes. A situação chegou num pé que está muito difícil, porque a gente trabalha das 19 às 7 horas da manhã, sem médico. Uma ambulância na portaria para a gente fazer a transferência. Quando está ao nosso alcance, a gente faz o necessário e o básico dentro da unidade. O restante a gente caminha para a cidade de Lorena. O caso mais grave aconteceu no começo do mês. Um rapaz de 26 anos sofreu uma parada cardíaca, foi trazido aqui para o hospital de Piquete, mas como não havia médicos, foi levado para o hospital de Lorena, onde acabou morrendo. Entrou em óbito na Santa Casa de Lorena. Mas talvez se tivesse atendimento aqui, a situação seria diferente. Poderia dar os primeiros socorros aqui até encaminhar ele para Lorena na nossa ambulância. A maioria dos pacientes chega ao hospital e não recebe atendimento. Esta professora trouxe a filha para tomar uma injeção, mas a unidade de saúde não tinha o medicamento. A gente fica, aborrecida, porque eu ainda, graças a Deus, eu ainda paguei médico para ela e quem não tem condições. Difícil, né? A gente fica triste, com essa situação. A secretária de Saúde de Piquete, Luciana Maria Santos Uchoa Barbosa, alega que assumiu a secretaria há apenas 3 meses e trabalha ao lado do prefeito Mário da Silva no cargo desde maio deste ano, devido à cassação do antigo prefeito Otacílio Rodrigues, e por isso encontra dificuldades na resolução dos casos. Quanto à questão da falta de medicação, a secretária afirma que está em falta e que não há um processo de licitação para novas compras. Já quanto à questão da falta de médicos, a situação deve permanecer, pois a prefeitura não tem dinheiro para pagar os profissionais. O prefeito Mário da Silva está hoje em Brasília, onde tenta uma solução junto ao Ministério da Saúde para o caso. Empresário de Taubaté procurado pela polícia está foragido. Ele é acusado de tentar matar a ex-mulher na frente dos filhos da vítima. A Delegacia da Mulher de Taubaté investiga o crime que aconteceu no último dia 3 de novembro em uma casa que fica nessa rua no bairro Cidade de Deus. Uma mulher e os 2 filhos se preparavam para dormir quando foram surpreendidos pelo marido dela, Ricardo Alexandre Alves, de 37 anos. Ele entrou sem que ela percebesse, encostou uma faca no pescoço, a levou para o quintal, desferiu a primeira facada, a violentou sexualmente. A filha viu, foi chamar os avós, que vieram em socorro da vítima. Houve uma luta, outras facadas foram desferidas na vítima. O pai dela tentou defendê-la, também foi ferido com as facadas e ele acabou se evadindo do local. O pai da vítima, um idoso de 78 anos, passa bem. Com medo, a mulher e a família deixaram a cidade e estão sob proteção. Ricardo Alexandre já tinha passagem pela polícia e está foragido.
O suspeito será indiciado por dupla tentativa de homicídio e estupro. Dias antes do crime, a vítima de 29 anos denunciou o marido aqui na Delegacia da Mulher de Taubaté. Ela contou à polícia que o relacionamento de 10 anos sempre foi marcado pela violência. Ele sempre a ameaçou, a agrediu fisicamente. Ela chegou a separar dele em algumas ocasiões, mas acabou reatando o relacionamento em razão de algumas ameaças que sofria. Ela daí se separou na metade desse ano, foi morar com os pais, mas ele mesmo assim continuava ameaçando para retornar. Ela registrou boletim de ocorrência, foi instaurado inquérito, ela solicitou a medida protetiva, foi encaminhada para o fórum, mas antes da apreciação dessa medida, ele foi e praticou essa tentativa de homicídio com estupro. E em Jacareí, um homem foi preso depois de assaltar uma joalheria no centro da cidade. Segundo a polícia, o assaltante entrou no local e fingiu ser um cliente. Ao ser atendido pela funcionária, ele empurrou a vendedora e saiu correndo com uma bandeja de joias. Todos os objetos, avaliados em R$12 mil, foram devolvidos à loja. Ainda em Jacareí, 2 homens renderam o funcionário de uma lotérica e levaram R$300. Eles estavam encapuzados e armados. Os bandidos ameaçaram os funcionários e clientes com um tiro para o alto e fugiram. Não houve feridos. Até o momento, ninguém foi preso. E no próximo bloco, eu entrevisto o prefeito eleito de Caçapava, Henrique Rinco. Não saia daí, o Band Cidade volta já, agora 7h02.